Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Uma grande alegria mais uma vez iniciarmos mais este episódio. Seja bem-vindo, né? Você sabe, o nosso podcast está no Spotify, está no YouTube. Então, se você puder compartilhar com os seus amigos, para nós a gente agradece muito. É uma forma de divulgação da doutrina espírita. Nossa proposta é levar até você, em breves momentos, né, nessa proposta de 30 minutos, uma reflexão baseada na doutrina espírita, com a codificação de Allan Kardec como base e alguns livros da obra, logicamente toda a obra de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Herculano Pires, né, como base também para nossa reflexão. Nós temos aqui no Spotify, no YouTube, vários episódios, já fizemos comentários sobre os princípios básicos do Espiritismo e atualmente estamos comentando as leis morais, que é o livro terceiro do Livro dos Espíritos. Hoje conosco a Kátia Regina Iabico, Guilherme Iabico. Sejam bem-vindos, amigos, em mais este episódio. Obrigada, Osmar. É uma alegria estar aqui com os amigos Guilherme e Osmar e com aqueles companheiros que nos acompanham no nosso podcast, nesses 30 minutos falando sobre Espiritismo. Olá a todos os ouvintes, olá os companheiros de canal, prazer estar com vocês para mais 30 minutos de aprendizado espírita. Como a gente sempre comenta também, nós temos o nosso e-mail, espiritismo em 30, 30 numérico, né? Espiritismo em 30 gmail.com, caso você queira mandar uma mensagem, fazer um comentário, uma pergunta, ou mesmo em cada episódio também tem essa possibilidade, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube. E a gente queria comentar hoje uma mensagem que nós recebemos de uma ouvinte nossa de São Paulo, pede para não identificar, então vou chamá-la de L, que ela diz o seguinte: Olá, Osmar, Kátia, Guilherme, gosto muito do podcast, sempre um prazer escutá-los. Faço ginástica por 30 minutos todos os dias, ouvindo vocês. Penso que cuidar do vaso físico que recebi do Pai é importante para minha reencarnação. Então sigo me cuidando para aproveitar bem esta oportunidade que é minha existência na Terra, recebida por Deus. Tenho uma pergunta. Sobre a passagem que Jesus fala para darmos a outra face, tenho um pensamento, mas não sei se é o mais correto. Acredito de verdade que toda e qualquer pessoa tem um lado bom, amoroso, amável, e que apostar nesse lado é confiar na pessoa, no seu potencial. No meu dia a dia, não permito receber insultos aleatórios de pessoas agressivas. Eu logo falo: opa, aqui não. Nas entrelinhas, o que quero que a pessoa entenda é que busco dela o seu melhor lado, aquele que sei que existe. Mais ou menos quando a mãe fala: não bate na sua irmã, seja delicado com o amiguinho, etc. Na prática, não permito insultos, explicando que comigo não dará certo, que não funciono com insultos. Por outro lado, vejo muitas pessoas aguentando, entre aspas, pessoas agressivas e dizendo: temos que compreender, temos que aceitar o seu jeito, temos que dar a outra face, etc. Essa é a questão, diz a nossa ouvinte. Obrigado. Nós queremos muito agradecer a nossa ouvinte, que aqui a gente está chamando por uma letra aleatória L, né, para ela, que ela pede para não ser identificada. Um abraço a ela e a todos que nos acompanham, pedindo também a quem quiser mandar uma mensagem. Nós agradecemos muito e dizendo, inclusive, de onde você está ouvindo. Para nós é importante saber o alcance do nosso podcast. E essa questão realmente é bastante interessante. Dar a outra face, no sentido que Jesus nos diz, será que é realmente aguentar insultos, como diz a nossa ouvinte, Kátia, Guilherme? Osmar, essa passagem é uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 39, né? Eu vou ler essa passagem que diz assim: Eu, porém, né, Jesus falando, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Na verdade, Jesus está falando sobre a questão da vingança, né? Do que como nós devemos agir diante da violência, né? E aí ele deixa claro que nós não podemos agir de forma vingativa,
Por que isso, né, na verdade? A vingança, ela demonstra, e a gente está falando sobre as leis morais, né, demonstra ainda a nossa incompreensão, dessas leis. Porque não que eu quando eu li a mensagem dessa nossa companheira, eu falei assim: "Não, ela está pensando corretamente, né, eu não posso ficar aceitando todas as injustiças", inclusive hoje nós estaremos falando de lei de justiça, amor e caridade. Mas, o como eu reajo diante de uma injustiça é que eu tenho que, estar atenta. Né, eu tenho que agir e não reagir, porque nós, a princípio, quando nós recebemos uma injustiça, nós imediatamente, e alguns até falam assim: "Nossa, vem", e eu nem penso para responder, né, pra devolver. Alguns até falam assim: "Eu vomitei na outra pessoa", né, então vem todas as emoções latentes para devolver algo para outra pessoa, porque você se sente injustiçado, sente a violência da outra, e aí, você devolve o mal da mesma maneira. Então o que que Jesus vem mostrar para nós, né, com essa frase aí? E nós deveríamos, através dessas leis morais, devolver essa ofensa ou essa injustiça com uma ação no bem. Né, então é a forma como eu vou me portar diante das injustiças, mas é lógico que eu tenho que olhar para as injustiças sociais, as injustiças que chegam até mim, eu tenho que olhar e eu tenho que agir, né, porque depende, nós já falamos sobre a lei de sociedade, depende de nós transformar a sociedade, né. Ninguém merece uma violência, hoje nós vemos um mundo ainda muito violento, mas nós não podemos tratar a violência com outra violência, uma injustiça com outra injustiça, que é pagar o mal com o mal. Né, então seria pagar o mal com o bem, com outras ações, e muito pela nossa postura. Então, olhar para tudo isso e mudando a nossa postura. Jesus foi aquele que disse sim, sim e não, não. Quando era não, mas tinha uma postura, né? Uma autoridade moral que fazia com que o outro compreendesse. Nós ainda não temos essa autoridade moral, porque ainda os instintos e as sensações falam muito alto, né, ainda em nós. É isso que a gente fala assim: "Nossa, veio e saiu imediatamente, não deu tempo nem de pensar". E aí vem Chico com aquela questão da aguinha da paz, que às vezes é o silêncio, né, deixar, essa sensação doente dar uma abrandada para que depois eu possa responder, né, da melhor maneira possível, sempre com amorosidade. É tarefa fácil? Não é tarefa fácil, não é. Por quê? Porque as sensações ainda prevalecem ao sentimento, né. Nós ainda estamos naquela fase de sairmos das sensações e passarmos ao sentimento. Então, como nós ainda não estamos, totalmente envolvidos de sentimentos, as emoções ainda é como se a gente jogasse uma pedrinha na água e aquele lodo do fundo do lago viesse para a superfície. É isso que acontece conosco. E se a gente deixar esse lodo por um tempo na superfície, com o passar do tempo ele vai de novo, né, se, aglomerando no fundo do lago novamente. Então, essa é a aguinha da paz. E aí, eu pensando nessa pergunta, eu me lembrei daquela daquela oração de Francisco de Assis, né, onde ele diz assim: "Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé". Onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz.
Então seria mais ou menos isso, né? O dar a outra face, como eu ajo diante das intempéries da vida que ainda teima em nos afetar, né? Nos afeta e nos afeta muito, né? Então, a reação nós já sabemos como é. Então, agora mudarmos essa reação para uma ação no bem. Acho que é isso. Vou deixar os companheiros também falarem um pouquinho. Veja como é importante o conhecimento espírita, né? Porque com o conhecimento espírita a gente clareia melhor as falas de Jesus, que podem realmente suscitar alguma compreensão, eh, sei lá, diferente daquilo que é a proposta de Jesus. Então, sempre a linha básica do pensamento de Jesus é aquele fazer ao outro que nós gostaríamos que nos fosse feito. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa sempre alinhar todas as falas de Jesus e de qualquer cristão, né, de qualquer um que se diga cristão, seja dos textos evangélicos, seja dos líderes, dos sacerdotes religiosos, a gente precisa alinhar nessa fala. O que tiver alinhado a essa fala é coerente. O que não estiver alinhado a essa fala não é coerente, não é cristão, né? Então a vingança não é uma proposta cristã. A proposta cristã é da compreensão, do acolhimento, inclusive da compreensão da dificuldade do outro. Então aquele que me ofende, aquele que me agride, está doente, porque ele está desequilibrado, né? Ele não tem controle emocional, ele não tem respeito, ele não tem senso de justiça, ele não tem educação, ele não está fazendo ao outro o que ele gostaria que fizesse a ele. Mas isso não quer dizer que eu tenha que fazer o mesmo. Eu fazendo o mesmo, eu revidando uma ofensa com outra ofensa, eu estou me alinhando a essa proposta, a essa violência, essa agressividade, e não ao ensino de Jesus. Mas ao mesmo tempo também eu não posso ser conivente com o erro, porque Jesus, como a Kátia disse, nunca foi conivente com o erro. Então a proposta é essa. Então acho que a nossa ouvinte está correta nessa visão, né? Eu não admito, ela fala, eu não admito agressividade, não admito que as pessoas me agridam, me ofendam, realmente, né? Nós não podemos admitir isso porque a pessoa está faltando com o senso de justiça, que é o que a gente vai comentar no programa de hoje, né? Mas ao mesmo tempo eu não posso também revidar uma ofensa com outra ofensa. Então a fala de Jesus é essa, né? No dar a outra face é não revidar uma ofensa com outra ofensa. Agora, a pessoa que comete um erro, uma injustiça, um equívoco, uma agressão, tem uma consequência. Todas as atitudes geram consequências. Uma das consequências é essa, é eu buscar meus direitos legais. Então, se alguém me agride fisicamente ou me agride em termos financeiros, religiosos, políticos, eu posso buscar dentro das leis humanas meus direitos constitucionais, porque eu estou numa sociedade que tem regras, que tem leis. É um direito que eu tenho de buscar um ressarcimento, ou financeiro ou moral, conforme a situação, né? O que eu não posso é me vingar, o que eu não posso é devolver na mesma moeda. Acho que podemos entender que estamos aí mais ou menos dando uma posição, né, doutrinária sobre essa questão. Algo muito interessante também de perceber, né, é que nada disso é muito fácil, né? Pode parecer simples o que a gente fala, mas na hora, né, é muito complicado. Há momentos em que a gente mais reage do que age, né? E nós não temos como evitar esses momentos, porque são momentos circunstanciais, né? São momentos que sempre decorrem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas o que nós precisamos muitas vezes, né? ah, é parar e pensar na minha atitude, refletir sobre aquilo que eu fiz e qual é a melhor maneira de eu vamos dizer assim, da próxima vez, né? Porque não é uma coisa que acontece isoladamente, né? Sempre ocorre, né? Essas situações frequentes. Mas é muito importante a gente perceber também que nas próximas vezes, nas outras vezes, o que nós faremos, né? Como nós reagiremos a isso? Porque o importante é isso, né? Se eu já, em algum momento, eu acabei falhando, né? Não sabendo responder,
não sabendo como dar a outra face, né? Eu tenho que saber que da próxima vez eu preciso refletir, pensar melhor naquela atitude, né? E mais do que isso, né? Antes da gente dar a outra face, a gente também não deve ser causador vamos dizer assim, desse tapa muitas vezes, né? Porque a gente também nem é uma relação de reagir a uma situação, mas a gente às vezes age de uma maneira que não condiz com os nossos ensinamentos, que não condiz com o que a gente aprende, né, no Espiritismo, e isso é complicado, isso é duro também, porque é como a gente falou várias vezes, né? Ai daquele que provocar o escândalo, né? O escândalo vai sempre existir, mas ai daquele que o provocar. Então, não é só uma maneira da gente pensar nessa relação do reagir à situação, mas com os outros, o que eu faço com os outros, como eu ajo com os outros, isso também é muito interessante, é muito importante de ser ressaltado, né? Realmente, acho que a gente pode aí ter uma compreensão um pouco dessa fala de Jesus, né? E convidar sempre os nossos amigos a comentarem conosco aqui no nosso podcast através do e-mail, né? Ou dos comentários que estão no próprio episódio, as nossas reflexões aqui, porque isso ajuda bastante a gente também a esclarecer, a clarear, a destrinchar melhor a ideia. Claro que a gente tem as nossas dificuldades, né? Naturais, então às vezes pode ficar alguma ideia aí pendente, mas fique à vontade, você que nos acompanha, para comentar. Hoje, então, nós vamos iniciar o capítulo 11 do livro terceiro do Livro dos Espíritos. Dentro do livro terceiro são as leis morais. O capítulo 11 fala da lei de justiça, amor e caridade. Então, veja, lei moral, né? Lei moral, justiça, amor e caridade. Então, a justiça é uma lei moral. Mais uma vez a gente reflete sobre isso, né? Reprodução é uma lei moral, progresso é uma lei moral, trabalho é uma lei moral, destruição é uma lei moral, que parece ser física, mas, como a gente já comentou aqui várias vezes, Kardec está dizendo: olha, isso é moral. Reprodução é moral, não está ligado só à física, à questão física, né? A questão biológica. É uma lei moral a reprodução, então envolve responsabilidade, a causa e efeito, cuidado com o outro, né? Trabalho é uma lei moral, porque também envolve respeito, limites do trabalho, respeito àquele que trabalha, valorização daquele que trabalha, né? Então veja como é profunda a doutrina espírita, nos dando uma diretriz moral para a nossa conduta diária. E justiça é uma lei moral. Por que será, né? Dá a impressão que justiça está vinculada apenas aqui à legislação humana. Então, de repente, o que é justo para uma sociedade não é justo para outra, o que é moral numa sociedade não é na outra, ou mesmo numa época, né? Na mesma sociedade, numa época é justo uma coisa, depois não, já não é mais, é outra coisa. Então, qual é a referência de justiça? Como que a gente pode ter uma referência do que é justo e do que não é justo? De novo, vamos recorrer a Jesus, né, que é a nossa referência maior. Então, aqui nesse item, nesse capítulo, muitas questões aqui são logicamente vinculadas à visão cristã que nós temos da realidade. Então, primeiro Kardec pergunta se o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas. Então, nós temos um senso de justiça porque nós já temos esse senso como espírito, ou é uma ideia adquirida na educação ou na sociedade que a gente vive? É de tal modo natural, os espíritos dizem, né? É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então Deus nos deu o senso de justiça. É muito interessante isso, né? Assim como nos deu a própria ideia inata da existência de Deus, que nós viemos de Deus, nos deu também a inteligência em germe para ser desenvolvida, a moralidade, né?
a consciência, a razão e tudo mais, são os atributos do espírito, pensamento, sentimento, vontade, nos deu o senso de justiça. Mas aí a gente tem que pensar então o que é justiça. Kardec pergunta isso, né? Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, usar de justiça, agir com justiça é respeitar os direitos de cada um. Quais são os direitos de cada um? O direito ao pensamento, o direito à opinião, o direito à liberdade, o direito ao trabalho, o direito à justiça social, o direito, enquanto encarnados, né? Direito à moradia, a uma condição de vida digna, enfim, são os direitos fundamentais. Em alguns países, quase todos, o direito ao voto, né? Nem todos, mas a maior parte, direito a cargos públicos, tudo isso é direitos. Então, tanto os morais quanto os mais humanos, vamos dizer. Então, isso é justiça. Aí a gente pode pensar, nossa, mas então estamos longe disso, né? Nem sempre as nossas leis contemplam justiça, nem sempre os operadores da justiça agem com justiça. A gente pode pensar assim, sim, mas somos todos humanos. Então é claro que a gente tem dificuldades tanto em fazer as leis quanto em aplicar as leis, né? É natural, a gente está em evolução. Se você olhar séculos atrás, era muito pior, né? Então já melhorou muito. Enfim, é um preâmbulo para a gente pensar um pouco nessa questão. É verdade, Osmar. Eu estava estudando, né, esse capítulo, capítulo 11, né, do livro 3, mas me remeteu ao primeiro capítulo desse livro 3. No primeiro capítulo, na última pergunta, Kardec, na questão 648, ele diz assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade? Aí é respondido: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o têm os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, é assim, né? É, o ensinamento ele vem de uma maneira é, tão didática para que a gente possa compreender essas leis morais, né? E aí traz como a última a lei de justiça, amor e caridade, e como os espíritos dizem, ela resume todas as outras. Porque para que eu possa ser justo, eu preciso compreender as outras leis, né? E que essas leis, elas são universais e que elas vão agir em mim, em todos os outros seres do planeta. Compreendendo isso, fica mais fácil de compreender a justiça moral, né? Aí o Osmar colocou a questão da justiça aí, é, da justiça dos homens, né? Igualdade de direito dos homens e a justiça divina. A justiça divina é inata, e realmente é. E eu achei tão interessante, né? Porque até a pergunta da nossa ouvinte foi isso, né? Ela falou: ah, eu não aceito a injustiça. Não, nós não aceitamos mesmo, porque é inato, o sentimento de justiça é inato ao ser humano, né? Ele não é adquirido por meio do aprendizado, ele já está em nós. Ele vai sendo lapidado para que a gente consiga compreender o verdadeiro sentido da justiça, né? Está na nossa consciência moral isso daí. E aqui todos nós temos, né? Não precisa de uma formação acadêmica para ter um senso forte de justiça, né? A gente sabe disso, a gente percebe isso. É, então, o que
esse início vem falar para nós, né? A igualdade de direitos, né? Respeitar o direito dos outros, né? Eu tenho que ter o respeito pelo direito dos outros, que são universais e igual para todos, né? Independente de posição social, todos nós temos esse direito à justiça. Isso reafirma, então, isso, né? Reafirma de qualquer maneira que somos todos iguais perante a lei divina. Por quê? Porque todos nós somos regidos por essas leis. Então, não importa a sua posição social, a sua condição religiosa, não importa o seu status, não importa nada disso, porque todos nós somos regidos pelas mesmas leis, né? E, e aí a gente vai entender também por que que nós temos que ter leis humanas, né? Nós vamos aí sim é um aprendizado, nós para lapidar, né, nós vamos aprendendo, através das leis humanas, a termos essa disciplina e reconhecer o direito do outro, né, apesar de nós termos na nossa consciência, mas a nossa consciência, ela não está ampla, né, ela fica meio pela matéria, né, pelas questões materiais, ela fica meio embaçada. Então, as leis humanas, elas também nos ajudam a compreender, a levar, nos leva a compreender as leis divinas. Mas as leis humanas, a gente percebe que com o passar do tempo, elas vão se modificando, né? E há necessidade. E por que que ela se modifica? Porque a sociedade se modifica. E o que antes era justo numa sociedade antiga, hoje já não é mais. Nós falamos da escravidão, em episódios passados, né? Então, hoje não é mais aceita pela sociedade. Então, tem leis para isso, né? Hoje nós temos uma lei, eh, direcionadas aos idosos, que antes não existia. Existe uma lei direcionada à infância e à juventude, né? Existe uma lei destinada às mulheres. Então, tudo isso denota que nós estamos progredindo como sociedade. E isso nos dá muita esperança e confiança nessas leis divinas, porque é só através delas que haverá o progresso. Por isso que Kardec, por isso que a pergunta, né, os espíritos respondem a Kardec, que ele fala assim: com ela, com essa última lei, o homem pode avançar mais na vida espiritual. Porque também as nossas vistas não são só para essa vida material, né? É para a vida como espírito. Aí, através desse capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, nós vamos conseguir ter uma visão mais ampla do que vem a ser essas leis agindo em mim para o futuro. E não é um futuro 1, 2, 3 anos, é futuro do espírito. Nossa, isso traz uma esperança tão grande para todos nós, né? E nós vamos estar alguns episódios comentando sobre isso. Me lembro da fala de Chico Xavier, que diz: sofrer uma injustiça é muito difícil, mas pior é cometer uma injustiça. Então, nós podemos estar reclamando que fomos injustiçados. Fulano foi injusto comigo. O juiz resolveu tal coisa, isso é injusto, né? Não necessariamente, né? Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem a sua experiência. Então, muitas vezes aquele que está trabalhando no direito, ele está seguindo rigorosamente o que está ali escrito, né? E eu lembro também de Sócrates, o filósofo que estava preso e foi condenado à morte para tomar um veneno, né? E a esposa dele chega até ele e diz: Sócrates, você foi condenado à morte, isso é injusto. Ele disse: você preferia que fosse justo? Ou seja, você preferia que eu realmente merecesse essa condenação? Então é uma outra visão da injustiça, né? A gente sofre aquilo também que a gente tem a necessidade, embora cada um que age com responsabilidade e arca com as consequências, mas a gente, como não é vítima, não existe alguém que seja vítima aleatoriamente, há uma necessidade para isso. E antes de pensar, eu sofri uma injustiça,
eu deveria pensar, eu estou cometendo uma injustiça com alguém? Eu estou sendo injusto? É isso que nos cabe, né? Mas, por hora, nosso tempo está terminando, nós ficamos por aqui e vamos continuar, né, este interessante capítulo, como todos os outros do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade, no nosso próximo episódio. Quero agradecer muito a você que nos acompanhou e também a Kátia e ao Guilherme que estiveram conosco. Fiquem todos na paz de Jesus e até nosso próximo episódio.